Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de subespaços gerados por vetores em R2. Vale lembrar que no último vídeo nós vimos que, dado um conjunto S de vetores, o conjunto de todos os vetores que são combinação linear dos vetores em S é um subespaço vetorial chamado de subespaço gerado por S. Vamos ver alguns exemplos de subespaços gerados em R2. No exemplo 1, nós temos os vetores V1, 1, 0 e V2, 0, 1. O subespaço gerado pelos vetores V1 e V2 é o subconjunto dos vetores de R2 que são obtidos fazendo uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Um determinado vetor xy vai ser combinação linear de V1 e V2 se ele puder ser obtido fazendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Então, para que xy seja combinação linear de V1 e V2, nós devemos ter A1 vezes 1, 0 mais A2 vezes 0, 1 igual a xy. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós teremos A1, A2 igual a xy. Da primeira coordenada, nós temos a equação A1 igual a x. E da segunda coordenada, nós temos a equação A2 igual a y. Esse aqui é um sistema que já está resolvido. Mas se nós fôssemos resolvê-lo por eliminação de Gauss-Jordan, nós temos aqui a matriz ampliada desse sistema, e nós vemos que não temos nenhuma restrição sobre x e y para que esse sistema tenha solução. Então, como esse sistema possui solução para qualquer vetor xy em R2, qualquer vetor xy em R2 vai ser combinação linear dos vetores V1 e V2, e, portanto, o subespaço gerado pelos vetores V1 e V2 é igual ao próprio R2. Vejam aqui a representação geométrica do vetor V1, coordenadas 1, 0, e do vetor V2 com coordenadas 0, 1. E atentem-se que esses vetores V1 e V2 não são paralelos. Por isso que nós podemos obter todo o R2 a partir desses dois vetores. Agora, no exemplo 2, nós temos os vetores V1, 1, 0 e V2, 1, 1. O subespaço gerado pelos vetores V1 e V2 é o subconjunto de vetores em R2, que podem ser obtidos por meio de uma combinação linear dos vetores V1 e V2. Para que o vetor xy seja combinação linear de V1 e V2, xy tem que ser obtido fazendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Então, nós devemos ter aqui A1 vezes 1, 0 mais A2 vezes 1, 1 igual a xy. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós teremos A1 mais A2 igual a xy. Da primeira coordenada, nós temos uma equação A1 mais A2 igual a x, e da segunda coordenada, nós temos uma equação A2 igual a y. Resolvendo esse sistema pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, nós escrevemos aqui a matriz ampliada dele e aplicamos operações elementares às linhas dessa matriz para obter uma matriz na forma escalonada reduzida. E nós vemos que não existe restrições sobre x e y para que esse sistema possua solução. Ou seja, qualquer vetor xy que pertence a R2 é uma combinação linear dos vetores V1 e V2, sendo que o coeficiente A1 é igual a x menos y e o coeficiente A2 é igual a y. Como esse sistema possui solução para qualquer xy em R2, o subespaço gerado pelos vetores V1 e V2 é o próprio R2. Vejam aqui a representação geométrica do vetor V1 com coordenadas 1, 0 e do vetor V2 com coordenadas 1, 1. E observem que, novamente, esses vetores não são paralelos. E por esse motivo foi possível obter todo o R2 a partir dos vetores V1 e V2. No exemplo 3, nós temos os vetores V1, 1, 0, V2, 0, 1 e V3, 1, 1. O subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 é o subconjunto de vetores de R2 que podem ser escritos como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. E então, xy vai ser igual a A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 mais A3 vezes V3. Então, nós devemos ter A1 vezes 1, 0 mais A2 vezes 0, 1 mais A3 vezes 1, 1 igual a xy. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós temos A1 mais A3, A2 mais A3 igual a xy. Da primeira coordenada, nós temos a equação A1 mais A3 igual a x, e da segunda coordenada, nós temos a equação A2 mais A3 igual a y.
Se formos resolver esse sistema pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, nós temos aqui a matriz ampliada dele, que na verdade já está na forma escalonada reduzida, e nós observamos que não existem restrições sobre x e y para que esse sistema tenha solução. Então, esse sistema possui solução para qualquer vetor x e y do R2. Qualquer vetor x e y do R2 vai ser combinação linear dos vetores V1, V2 e V3, e, portanto, o subespaço gerado pelos vetores V1, V2 e V3 é igual a todo o R2. Vejam aqui uma representação geométrica onde nós temos o vetor V1 com coordenadas 1, 0, o vetor V2 com coordenadas 0, 1 e o vetor V3 com coordenadas 1 e 1. E observem que dentre esses três vetores nós podemos obter dois vetores que não são paralelos. Por esse motivo, o subespaço gerado por esses vetores é todo o R2. E observem que aqui nós não precisávamos desses três vetores no conjunto gerador. Se formos considerar apenas os vetores V1 e V2, já iríamos gerar o espaço vetorial R2, que foi o que foi feito no exemplo 1. No exemplo 4, nós temos os vetores V1, 1, 2 e V2, 2, 4. O subespaço gerado pelos vetores V1 e V2 é o subconjunto dos vetores x e y de R2, que são escritos como combinação linear dos vetores V1 e V2. Então, pertencem ao subespaço gerado por V1 e V2 os vetores x e y, que são dados por A1, V1 mais A2, V2. Portanto, nós temos A1 vezes 1, 2 mais A2 vezes 2, 4 igual a xy. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós temos A1 mais 2A2, 2A1 mais 4A2 igual a xy. Da primeira coordenada, nós temos uma equação A1 mais 2A2 igual a x, e da segunda coordenada, nós temos uma equação 2A1 mais 4A2 igual a y. Para resolvermos esse sistema pelo método da eliminação de Gauss-Jordan, escrevemos aqui a matriz ampliada dele e aplicamos operações elementares às suas linhas para obter uma matriz que esteja na forma escalonada reduzida. Nessa etapa aqui do escalonamento, nós vemos que esse sistema só terá solução se menos 2x mais y for igual a zero. Então, para um vetor x e y ser combinação linear dos vetores V1 e V2 e estar no subespaço gerado por V1 e V2, as suas coordenadas têm que satisfazer a condição menos 2x mais y igual a zero, ou simplesmente y igual a 2x. Portanto, o subespaço gerado pelos vetores V1 é o subconjunto dos vetores x e y de R2, tais que y é igual a 2x. Vejam aqui uma interpretação geométrica onde nós temos o vetor V1 com coordenadas 1, 2, o vetor V2 com coordenadas 2, 4, e em vermelho, os pontos do subespaço gerado pelos vetores V1 e V2, que são os pontos da reta y igual a 2x. De fato, se nós fizermos combinações lineares dos vetores V1 e V2, os vetores resultantes vão todos estar aqui sobre essa reta y igual a 2x. Por fim, no exemplo 5, nós temos o vetor V1, 1, 2. O subespaço gerado por V1 é o subconjunto dos vetores x e y de R2 que podem ser escritos como uma combinação linear do vetor V1. Então, x e y vai ser dado por A1 vezes V1. E nós teremos A1 vezes 1, 2 igual a xy. Fazendo aqui a multiplicação por escalar, nós teremos A1, 2A1 igual a xy. Da primeira coordenada, nós temos A1 igual a x, e da segunda coordenada, nós temos 2A1 igual a y. Como essas duas equações têm que ser satisfeitas simultaneamente, observem que se A1 é igual a x e y é igual a 2A1, então, para que essas duas equações sejam satisfeitas, nós devemos ter y igual a 2x. Portanto, para um vetor x e y de R2 ser combinação linear do vetor 1, 2, é preciso que esse vetor x e y satisfaça a condição y igual a 2x. E o subespaço gerado pelo vetor V1 é o subconjunto dos vetores x e y de R2 que satisfazem a condição y igual a 2x. Temos aqui a representação geométrica do vetor V1 com coordenadas 1, 2 e a reta y igual a 2x que descreve os pontos do subespaço gerado pelo vetor V1. De fato, quando fazemos uma combinação linear do vetor V1, nós multiplicamos o vetor V1 por um escalar. E quando nós multiplicamos o vetor V1 por um escalar,
o resultante é um vetor que tem a mesma direção de V1, ou seja, os resultantes vão ser vetores que estão aqui sobre a reta y igual a 2x.